Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Olhando à luz da Bíblia e da sua caminhada, qual a importância do perdão, tendo em vista que tantas pessoas tentam nos paralisar, gente que tentou nos desanimar, fechar a porta? Você acha que o perdão ele é total mesmo? É aquele perdão de, mas fica longe de mim, um dia eu vou me vingar? Me explica um pouco a sua visão sobre perdão, porque assim como a inveja, o perdão é um problema que muita gente está tendo que lidar agora. Sim. Me diz um pouco sobre isso. Cara, eu tive uma história semana passada É sobre bombástica, isso. a gente quer coisa bombástica. Não, bombástica. Bombástica. Primeira mão, hein? Exclusivo. Só que... Brunecast. Não, de verdade, cara. Eu tive uma experiência há uma semana atrás, constrangedora, com minha esposa e meus filhos. Eu tava no carro, minha esposa e meus filhos. Nós temos um imóvel lá na nossa cidade, em um condomínio fechado e... Bom, eu vou resumir a história, porque também para não dar nomes e características. Mas uma dessas pessoas deste condomínio nos abordou de maneira extremamente desrespeitosa por algo que havia acontecido. Extremamente desmedido e tal. Eu vou evitar características. Mas, cara, foi muito desrespeitoso. Muito desrespeitoso e desrespeitosa. E a forma com que aconteceu feriu a gente, sabe? A gente é ser humano. No fim do dia, todo mundo é igual, lógico. Sabe? A gente tem os nossos personagens, né? Que nós guardamos, nos reservamos, fazemos coisas que a gente às vezes tem que fazer, que é normal da vida. Mas de noite, cara, quando a gente chega em casa, a gente é um ser humano como qualquer outro. Nossa esposa conhece a gente, nossos filhos conhecem a gente. No sentido de que nós somos normais. Cara, eu fui pra casa tão ferido com aquilo que aconteceu. Eu e minha esposa, cara, fomos mal, sabe? A gente tava saindo de lá, ia na casa da minha mãe. Falei, cara, nem fui pra lá. Falei, vou pra casa. Cara, eu fiquei muito mal. E aí, naquela semana, eu ia começar as lives do lançamento do nosso livro, que é A Alegria do Amanhecer, que a gente lançou agora. Queria dizer que Deus tem honrado. E a gente tá muito feliz, tem chegado a muitos lares esse livro. Tá em primeiro lugar em espiritualidade, né? Tá em primeiro lugar hoje na Amazon, é verdade. Mas, cara, eu ia ter que fazer aquelas lives e eu tava com o coração ferido, cara. E aí eu fiz a live no primeiro dia de manhã, mal. Fiz a live. Mas quando eu terminei, cara, eu falei, mano, não vou conseguir. Eu vou ter que ir lá resolver esse negócio. Só que o resolver é eu, ofendido, pedir perdão. Mas o meu pedir perdão, na verdade, é liberar o perdão. Porque quem sofre é eu. Claro. A pessoa não sofre, a pessoa nem sabe como eu tô em casa. A pessoa nem sabe que eu ia sair dali, ia pra casa da minha mãe e tal, e que eu não fui por conta daquilo, ela nem sonha. E aí, cara, eu peguei e falei, sabe uma coisa, cara? Quem que é cristão aqui nessa parada aí? Vai, sou eu. Eu sou um pregador do evangelho, cara. Eu vou ficar com esse sentimento no meu coração, alimentando, deixar criar raízes, sabe? E virar um problema, eu vou resolver agora. Fui lá. E, cara, foi tão engraçado. Quando eu parei o carro na frente, as duas pessoas, né? Eu vi como ela falou assim, ele parou aí? Aí a pessoa parou aí na frente. E aí eu desci do carro e eu vi que todo mundo ficou, sabe, assim, veio brigar, né? Veio brigar com a gente, porque provavelmente deve ter caído a ficha no que eles fizeram. E aí, quando a pessoa veio, eu falei, irmão, eu vim aqui só pra te pedir perdão. Cara, sabe quando tu vê assim que a pessoa vai assim, Eu falei, eu vim te pedir perdão. Nós não começamos de uma maneira boa. Eu acredito que vocês não queriam falar aquilo que falaram. E provavelmente eu possa ter respondido da maneira também equivocada. Então, para que a gente resolva, eu vim te pedir perdão, te dar um abraço e desejar que Deus abençoe vocês e tal. Cara, eu entrei dentro do carro, mas tão feliz, cara. E tão fazer realizado. é muito difícil, né? Depois você fica leve. Pô. Porque quem tá escutando agora fala assim, é legal, isso é bonito. Agora, se coloca no lugar e tenta fazer pra você ver a dificuldade. Você tem que passar por cima do teu eu, tem que matar o teu orgulho. Eu, no sábado, quando aconteceu, eu dizia, eles têm que vir pedir perdão pra mim.
Eu quero ver, eles têm que vir aqui se humilhar porque eles fizeram errado e tal. Eu, na minha cabeça. Porque a gente começa a lutar, sabe? A carne começa a gritar. Outra coisa, o certo e o errado, Dave, é tão indefinido às vezes. Por exemplo, eu recebi uma mensagem ontem, mostrei para minha equipe lá no carro, a gente voltando de um evento, da mulher falando assim, ó, eu vou processar vocês, porque eu comprei um curso e não consigo acessar. Ela falou assim, eu entendo que o meu filho cadastrou e-mail errado, mas eu não consigo entrar. Ela escreveu isso, que ia processar a gente, porque ela estava conseguindo entrar, porque ela sabe que o filho cadastrou errado o e-mail. A gente só respondeu assim, boa tarde, a equipe respondeu lá, boa tarde, boa noite. Você não pode informar o e-mail certo que a gente resolve agora? Ela, sim, é esse. Ah, muito obrigado, Deus abençoe, ó, eu amo a vida de vocês. Ela começou falando que era processar. As pessoas são muito descabíveis, são muito desproporcionais quando estão fora de si, quando estão emocionadas, e falam coisas que ela não imagina que está ofendendo muito a outra. Sim. E aí a gente que conhece a palavra, Dave, a gente que tem um governo emocional, a Bíblia chama de domínio próprio, os frutos do Espírito, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa e falar, ela não tem a mínima noção do que ela falou. Você tem que pensar por ela. E às vezes também a pessoa ela começa assim, porque na cabeça dela, se eu for diferente, eu não vou chamar a atenção que eu preciso. Né? Na cabeça da pessoa, às vezes assim, ela coloca aquilo porque ela quer impactar, diz assim, eu vou pra cima e tal. E não é isso, né, cara? A vida existe... tem formas muito mais fáceis de resolver. Minha mãe diz um negócio desde sempre, que se aplicava comigo no trânsito no começo. Quando eu comecei a dirigir, a minha mãe falava assim para mim, filho, tome muito cuidado no trânsito. Você nunca sabe o caminhão de lixo que quem está à frente está carregando. E aí, como que se prova isso? Buzine. Buzine que você vai ver a reação. Eu fui quando eu era jovem, eu tinha uns 20 anos. Quando eu era jovem não, né, amigo? Eu sou jovem, tenho 31 só. Mas eu tinha uns 21 anos, cara. Sabe aquela buzinadinha de advertência quando a pessoa tá trancando a frente? Tá mal, hein? Achei que era... Não, tudo bem. Ô, Cleiton, eu não quero falar do implante novamente. Como é que tá esse implante? Que já vai pra vingança, né? Não, aí eu dei uma buzinadinha de advertência. Cara, desceu 2 caras pra me bater do carro. Sabe? Uma buzinada. Ou seja, imagina o nível da vida daquelas pessoas, como estava o dia, a história, imagina o caos da vida dela. Você falou um negócio uma vez que eu achei interessante. Ô, Thiago, você falou assim, chame alguém na live com você que tá te xingando ali pra ver o cenário onde ela está. Para ver o semblante, né? Como que você vai perceber que, às vezes, a pessoa revela o que está por trás de todos esses sentimentos, né? Então, da fala dela, né?